O Guilherme Briggs, o gênio. Eu acho, pra mim, ele é um dos meus dubladores favoritos até hoje. O Cosmo, o Babão. O Ele, das Meninas Superpoderosas. O Super-Homem, Optimus Prime. Esse cara faz um dodecaedro de direções da voz dele. É surreal. E a criatividade dele. O Rei Julian de Madagascar. O jeito que ele coloca a personalidade dele. Os cacos dele, que é, digamos, as coisas que não estão no texto, mas que o ator ou o dublador cria lá na hora, é só dele, cara. Ninguém consegue fazer igual. Qual que é o personagem que você mais gosta do Briggs? O Cosmo. O Cosmo é maravilhoso. Eu e meus amigos, a gente sabe várias falas do Cosmo decoradas na cabeça. Mais do que ele? Eu gosto mais do Cosmo do que o Ele. O Ele é sensacional. Ele é maravilhoso. Caraca, ele tem um trabalho de botar o mais afeminado e o mais pesado, assim. O Ele é tipo assim, tinha um desenho de Superpoderosas que, a grosso modo traduzindo, seria o Diabo. Só que você não vai falar o Diabo num desenho infantil, com 3 menininhas coloridas. Então aí colocaram ele. Só que o cara era muito bom. E tem um motivo pra ser ele, sabia? Porque porque eu tava pesquisando, inclusive, com a Lady Gaga tem It Doesn't Matter If You Love Him or Capital H-I-M. Aí eu prestei atenção. Pera, é a mesma coisa. Aí eu entendi que Capital H-I-M e Him tem essa coisa de Deus e do diabo. E em inglês é H-I-Him. Entendeu? Que é Him. E aí traduziram pra ele por isso. Eu achava que era uma piada por ele ser mais afeminado, uma figura mais andrógena, mas tem a ver com isso. Com esse. Desculpa, gente, eu não lembro qual dos dois que é a referência da Diabos. É o Him ou H.I.M. Mas é um dos dois. Então, assim, é essa referência direta. Assim, é como se fosse o canhoto. Assim, são essas denominações específicas para o diabo. Para o diabo, entendeu? É o ele. É o ele. Só que a forma dele falar que era sensacional. A sacada que o Guilherme Briggs teve é porque, tipo assim, começava a falar assim: eu vou pegar as meninas super do nada, meninas no meio da fala. As meninas super poderosas. Ele quebrava totalmente. Porque ele era uma figura andrógena, então ele tinha os momentos mais femininos e os momentos mais masculinos, e o Briggs brincava muito com essas extremidades, então é maravilhoso. Passando passagem. E o ator americano fazia isso? Eu honestamente não sei, nunca ouvi. Olha só. Tinha uma dele que tinha um episódio que era um negócio que ele fazia uma maldição na cidade inteira. E aí ele pegava, aí começava: as meninas super poderosas estão dormindo, que não sei o que, nem sabem o que está acontecendo, mas amanhã, quando o dia chegar, eu vou acabar com ela. Sim, o professor vai pagar. É umas coisas assim. E é aquele estilo super caricato que eu sou apaixonado. Aí foi aí que começou essa minha percepção da dublagem e comecei a me apaixonar. E antes de virar ator, quero ser dublador. Mas aí dormiu. Então, voz. E a sua própria voz? Como é que você já entendia que tinha um registro que conseguia variações desde pequeno? Ou era uma coisa pura e simplesmente da admiração por outros artistas? É porque o que vem aí do entendimento da minha voz nem veio do teatro, nem do dublagem, veio da música. Porque eu também sou cantor, eu sou ator de teatro musical. Então você, antes de ser dublador, você era da música. E na verdade eu era do teatro musical, porque eu acabava estudando canto para isso. Entendi. Fazia coral também, então eu não me considero um músico, porque eu não tenho aula de teoria musical, não toco nenhum instrumento, mas sei cantar. Claro. Tenho ouvido musical e consigo entender o básico da partitura ali. Aqui sobe, aqui desce, é mais ou menos assim. O básico do básico. Não é tão básico, ator de musical saca tudo. Mais ou menos. Não, a gente engana. A gente ouve a gravação do Tio e Tio. Mas você entra num tom rápido, sim, se quiser. Mas é de ouvido, não é de leitura. Entendi. Então alguém precisa ler para me traduzir. Entendi. É tipo assim, então, ator, a nota é essa, pã. Aí eu, pã. Beleza. Entendi. Se olhar ali, eu falar, bonito, uma bolinha. Vai ser isso, entendeu? Tem essa tradução, né? E quando eu comecei a fazer teatro musical, eu naturalmente tenho uma voz mais metálica. Hoje que eu estou com a voz cansada, ela tá um pouquinho mais grave, tô falando mais uma região aqui. Olha só. Mas normalmente a minha voz era aqui, não sei o que, eu era jovem, tinha 17, 18 anos, era aqui, eu tenho uma voz mais metálica naturalmente. E anasalada. E quando eu tinha 18, 17 anos, que eu não tinha um trabalho ainda pra entender o corpo da minha voz, era só isso. Então, eu tenho um alcance vocal bom pra cima e pra baixo. Só que por eu não saber subir muito a laringe, que é apertar, que chamam, né? Eu não conseguia subir tanto, só que era muito metálico. E aí todo mundo falava que eu era tenor. Isso, eu ia perguntar, você não é tenor, barítono? Eu sou barítono. Só que é o que eu falo, eu tenho um alcance muito grande. E como a minha voz é muito anasalada e metálica, eu consigo subir. Então eu consigo ouvir desde o grave aqui, como eu consigo subir,
porque muda esse registro. Só que eu só fazia agudo. Eu não sabia descer, ir pro grave. E aí eu tive um professor de canto chamado Jardel Maia, no falecido Estúdio Vote, que fica ali em Copacabana, que ficou anos e anos comigo treinando justamente isso. E ele falava, Pedro, você é barítono. Na verdade, demorou um pouquinho pra entender que era barítono. Eu vou até contar como descobriram. Você tem que treinar esse seu médio, você não pode cantar sempre no nariz, não. E aí ele começou, eu fiquei, sei lá, cara, eu devo ter ficado 1 ano ou mais treinando a mesma música, que é Empty Chairs and Empty Tables, dos Miseráveis, que é uma música em registro de legite, que é meio que o meio do caminho entre o lírico e o belting, né? Que é o... Né, que é essa coisa... Né? Broadway. E eu tentava. E quando eu ia subir, vinha pra cá. E aí foi ali que eu entendi como inchar a minha voz e fazer. E a voz, o aparelho fonatório... Fonativo, acho. A voz, o aparelho dela, ela é uma coisa só. Então, como eu aprendi a moldar a minha voz pra cantar, eu também aprendi a moldar para falar. Sim. E isso me ajudou a ter mais versatilidade na hora de fazer personagens mais graves, mais pesados, mais velhos. Ô galera, garotão, não sei o que, uma coisa assim. Uma coisa mais me ensina. Então assim, isso veio não porque eu quis aprender para dublar, mas porque eu queria aprender a usar a minha voz. Seja para qual contexto fosse. E até hoje eu trabalho com teatro musical. Eu tenho um curso de teatro musical lá em Niterói, que eu sou diretor, professor, versionista, iluminador, insiro aqui o que precisa ser feito. E eu tenho muito essa vivência de música, de cena, faço personagem vivo. E agora começa o pergaminho gigantesco de coisa que a gente faz, né? Sim. Personagem vivo, dublador, iluminador, dou aula, traduzo. Prende a cortina. E na minha primeira peça que eu apresentei com os meus alunos em 2016, a gente botou fundo de TNT. Meu Deus. A cortina, não era a cortina, né? Era a... Esqueci o nome do negócio. O pano que fica atrás para os atores passarem por trás, era um TNT que a gente prendeu. Então, no intervalo da sessão, eu ia com a escada e ficava grampeando todo o TNT que caiu no meio, porque a gente prendeu que nem a nossa cara. Então, já fiz muita coisa.